الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yala Habibi, Salam Aleikum Podcast já está no ar. Eu sou o Sharif Shabazz, se você tem acompanhado esse projeto, você já me conhece. Hoje tenho a honra de dividir essa mesa com o meu irmão, Walid Mazlum. Salam Muito obrigado, aleikum. meu mano. Salam aleikum, Deus abençoe a todos aí. Obrigado, rapaziada. Legal, vamos falar sobre algumas coisas muito importantes antes de iniciar esse episódio, certo? Existem várias maneiras que você pode colaborar com este, que é o primeiro podcast islâmico do Brasil. Uma das formas, e das mais eficazes, inclusive, de colaborar com esse projeto é se engajando nas nossas redes, especialmente se inscrevendo no nosso canal do YouTube e acompanhando também todas as nossas redes sociais e, desse modo, compartilhando com amigos e familiares todas as nossas postagens e conteúdos. Ative as notificações para que vocês recebam em primeira mão todos os nossos lançamentos e novidades. Uma outra forma de você colaborar com esse programa também é você ajudando com recursos financeiros através do Pix, que vai aparecer afixado aqui na sua tela algumas vezes durante a gravação deste episódio. Em todos os episódios a gente sempre deixa o Pix aí. Inclusive, muito obrigado. Deus abençoe a todas as pessoas que têm colaborado com esse projeto. É muito importante para a gente, porque temos desejo de estruturar e elevar o nível desse programa cada vez mais. Eu quero realmente agradecer a nossa audiência aí, porque o pessoal tá acompanhando, tá apoiando. Então a gente fica muito feliz que vocês estão gostando desse conteúdo. E também agradecer nossos haters, né? Que a gente ama nossos haters. Obrigado por vocês estarem engajando nossos conteúdos. Espero que vocês venham mais vezes, visitem mais vezes nossa página. Como agradecer, nem tem como recompensar essas pessoas. De verdade mesmo. Tem gente que trabalha 3, 4, 5 horas direto, assim, consecutivos pra gente, sem interrupção. A gente quer agradecer do fundo do coração essas pessoas. Aliás, essa semana foi pesada, hein? Muito. Como sempre, né? Muito hating, muita homofobia, né? Por outro lado, muita crítica construtiva, muito elogio, muita curtida. Então, a gente agradece muito a audiência e espero que vocês gostem cada vez mais aí do conteúdo. Olha, no momento que nós estamos gravando esse episódio, está ocorrendo o congresso da FEPAL, da Federação Palestina, cujo presidente a gente já entrevistou aqui. Gravou um episódio excelente, de altíssimo nível com a gente, né? Inclusive, confiram esse episódio com Walid Rabah, presidente da Federação Palestina, um episódio muitíssimo bom. E ontem eu dei uma passada lá na abertura do congresso. Como é que tava? Tava bastante pulsante, assim, eu cheguei no momento que o Walid Rabah estava fazendo uma fala muito forte, assim, muito incisiva, foi ovacionado, assim, por todo o salão. Foi emocionante esse momento, assim, ainda bem que eu cheguei para poder pegar isso, né? A gente estava também com o presidente da Cibra lá, um dos nossos companheiros aqui do podcast. Ramudeira estava lá marcando presença. Trocamos uma ideia, falamos com alguns amigos e fui reconhecido por alguns sírios. Muito legal, eles falaram que nosso trabalho é muito importante. Eu não esqueci de perguntar o nome do rapaz, mas ele foi muito gentil. Veio conversar e falou que acompanha o projeto. Então, a gente fica bastante feliz de ver que estamos sendo acompanhados por pessoas que nem são muçulmanas, que são brasileiras, mas também pelos muçulmanos e pelos muçulmanos convertidos, né, pelos brasileiros. Então, é legal, nossa audiência crescendo, as pessoas aprovando o nosso trabalho, né? E vamos que vamos. Hoje, inclusive, temos um episódio que promete muito conteúdo. Nós estávamos bastante ansiosos, né, por esse momento. Com certeza. E quer fazer as honras de apresentar a nossa convidada, Walid? Responsa, hein? Faz essa gentileza para a nossa audiência. Então, hoje a gente está entrevistando a grande Hayat Omar, né? Acho que a galera aí já conhece, não preciso nem aqui ficar me prolongando, né? Mas Hayat é uma jovem que luta por uma Palestina livre, que é muito nobre, né? E posta no seu perfil do Instagram, com mais de 190 mil seguidores. Hoje já deve estar mais, né? Provavelmente já aumentou esse número. Publica vídeos educativos sobre orientalismo, cultura palestina, islamismo e geopolítica. Seu perfil do TikTok aborda questões culturais de maneira mais descontraída. E ela é formada em psicologia pela York University, no Canadá, onde atualmente mora com sua família, que emigrou da Palestina para tentar uma vida melhor. Então, uma convidada aí de muita honra.
muito obrigado pelo seu comparecimento no nosso programa, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer e uma honra enorme estar aqui com você hoje. Salam aleikum. Queria primeiro agradecer o convite. É uma honra participar com vocês desse projeto, que é um projeto tão importante e necessário, principalmente aqui no Brasil, que a gente realmente está muito carente de projetos assim, pessoas que estão abordando esses temas importantes. Então, obrigada. Fiquei bem feliz. Eu acho que é um projeto bem especial. E agradecer também por abrirem esse espaço para a gente conversar de coisas que realmente estão acontecendo ao redor do mundo, seja a questão palestina, seja abordar um pouco mais a questão da islamofobia no Brasil e outras questões que são bem importantes. Então, obrigada, é uma honra estar aqui com A vocês. gente que agradece. Uma responsabilidade grande, uma honra também enorme. Obrigado. Agora, você já faz vídeos, não é de hoje, né? Já faz tempo aí que você está postando esses conteúdos, né? Você começou como? Como que foi seu início nas redes sociais? É muito engraçado, assim, porque eu comecei durante a pandemia. Eu gravava minha vida no Canadá, que eu tinha mudado pra lá, eu gravava, mandava pras minhas amigas, e elas sempre achavam muito interessante. Então elas falavam, por que tu não posta isso no Instagram para as pessoas verem? Por exemplo, tu vai no banco tem um drive-thru, tu vai fazer uma coisa assim. E eu sou de uma cidade pequena, né? Pelotas, não é que nem São Paulo. Então as coisas são muito diferentes. Aí eu abri meu perfil no Instagram, na época da pandemia, comecei a postar, assim, umas coisas. Só que com o passar do tempo, eu compartilhava, por exemplo, a gente vai comer esse prato árabe, ou a gente, tô rezando, fazendo alguma coisa assim. E mais dúvidas começaram a surgir em relação à minha vida pessoal, como, por exemplo, a cultura árabe, a cultura palestina, e também sobre o Islã. Então, eu lembro que foi o primeiro vídeo que eu fiz para as redes sociais sobre a Palestina, foi sobre a Nakba, que eu postei no dia da Nakba, acho que foi em 2020. E aí foi um vídeo que naquela época ainda era o formato horizontal, aquela coisa toda, vídeos mais longos e tal. Aí eu postei e teve uma resposta muito positiva. E aí, quanto mais eu ia falando, mais perguntas surgiam. Eu comecei a falar da Nakba, comecei a falar das intifadas, de 67, dos refugiados. E acabou que foi uma coisa que foi desencadeando com o tempo. Então, eu falo assim que eu não escolhi falar da Palestina, mas a Palestina me escolheu para falar dela, para que eu pudesse usar a minha plataforma realmente para isso. Eu acredito que hoje em dia tudo que eu fui conquistando ao longo do tempo com as redes sociais, com o público, projetos, experiências, tudo foi porque eu me mantive muito fiel à minha origem, aos meus princípios, eu não abri mão disso. Então, eu acho que foi muito importante. Que legal. Antes da gente avançar, vamos falar desse trabalho, o qual muito me honra participar, e especialmente por participar ao lado de tanta gente potente, é o Gaza no Coração. Rafael Domingos. História, Resistência e Solidariedade da Palestina, de organização do Rafael Domingos, que já deu entrevista pra gente, gerou um episódio incrível também. Confiram na nossa playlist, no nosso canal. Entrevistamos, inclusive, boa parte dos autores e autoras, assim, uma parte considerável daqueles que nós, obviamente, conseguimos contato, pessoas que estão em São Paulo, mas não somente, né? A Hayat Omer participa deste livro também, e a gente vai abrir esse espaço para que ela comente um pouquinho sobre o texto com o qual ela colabora para essa publicação. E ela não tinha visto ainda o livro físico, então eu tenho a honra de apresentar para ela o formato físico do trabalho no qual ela participa. Quer falar um pouquinho do seu texto, Hayat? Quero. Eu só queria fazer uma observação também. Aqui na capa a gente vê que o padrão da capa é tatriz, que é um tipo de bordado palestino que, inclusive, ele tem muito a ver com a resistência, né? Então, as mulheres palestinas é uma coisa que é passada através de geração a geração. Os vestidos das nossas festas de henna nos vilarejos, ele é todo com esse padrão do tatriz. Então, o tatriz em si, como forma de resistência, é uma parte cultural palestina. Então, até o meu pai, nós somos de um vilarejo lá na Palestina, mas era a Sharkia, e para as mulheres lá é normal todo dia usar tob com tatriz. Tipo, é o jeito que elas andam, é cultural. E para mim, quando eu vi assim a capa, foi muito importante ver que era esse padrão, que tinha uma coisa tão relacionada à Palestina desse jeito. Então eu fiquei muito feliz e eu acho muito lindo, eu sou muito fã, né, do tatriz. Legal. E que nem o Sharif falou, assim, foi um prazer participar desse projeto contigo, com pessoas tão importantes também. Eu fiquei muito, muito feliz quando eu fui convidada para participar pelo Rafael também, que é uma pessoa, assim, excepcional, um baita profissional, uma pessoa que luta por inúmeras causas, não somente a causa palestina. E o meu texto fala sobre a Palestina e as redes sociais, porque foi um papel que foi desencadeando muito, eu fiz muito na minha vida, né, ao longo dos últimos anos. Então eu falei de como a gente pode considerar atualmente a situação que vai, infelizmente, o genocídio em Gaza vai completar 1 ano daqui a pouco, né?
E como a gente teve as mídias internacionais muito omissas em relação a isso, mas a gente teve uma virada de chave nas redes sociais, porque a mudança pública que a gente conseguiu fazer foi através das redes sociais. E foi tão grande assim que o algoritmo não conseguiu segurar. Porque quem trabalha com Instagram sabe, né? A gente é muito boicotado, assim. Sim. Fala de Palestina, visualizações caem. Tu tem que começar a inserir números nos meios das palavras, coisas assim e tal. Então, falei dessa experiência e de como os palestinos, eles tiveram que colocar os palestinos em Gaza, arriscar as suas vidas lá na Palestina, para mostrar, para gravar, olha, é isso que está acontecendo, não é como eles estão falando, porque Israel sempre nos contou o que acontecia, mas os palestinos, eles colocaram a cara a tapa e começaram a mostrar. Então, acabou que teve uma dinâmica de narrativas muito grandes. E eu falo também que eu acredito que as redes sociais, ao mesmo tempo que tem o seu lado negativo, nos deram muita oportunidade de tomar de volta uma narrativa que sempre foi nossa para compartilhar, mas não necessariamente deles para contar a versão que eles queriam. Então, foi assim, um texto extremamente importante. Quem puder, inclusive, fazer a compra do livro é muito importante, porque parte das doações, parte dos lucros vão ir para instituições que apoiam também a comunidade palestina. Então, é um projeto que é importante desde o princípio, a compra, a origem, tudo em conjunto. Então, eu acho que é bem importante. Nas melhores livrarias, também no site da editora Elefante, Gaza no Coração. Você adquirindo, você está contribuindo para a causa palestina. Muito bom. Certo? Obrigado e parabéns a todas as envolvidas e envolvidos nesse projeto fundamental, né, Walid? É importantíssimo, porque aqui no Brasil a gente vê que esse tipo de conteúdo ainda é muito escasso, né? A gente não tem tanto aquela informação, principalmente da grande mídia, né? Que não divulga a realidade. Então, esse tipo de projeto, esse tipo de conteúdo é importantíssimo para as pessoas entenderem o contexto que realmente acontece na Palestina, né? Então, só parabenizar. Na realidade, a gente está enfrentando um momento bastante crítico. Não é teoria da conspiração, existe um movimento real do avanço do sionismo, penetrando em diversas democracias ao redor do mundo e levando instabilidade e até, como não dizer, medo, né? Porque hoje a gente tem candidaturas, por exemplo, já abordamos isso em outras gravações, a gente tem candidaturas absolutamente pró-Israel. Inclusive, existem pessoas que incorreram em atos referentes ao genocídio e que estão concorrendo a cargos públicos aqui no Brasil. Ex-militar israelense, Exatamente. O cara que acabou de voltar lá da chacina veio se candidatar aqui no Brasil. Então, a grande pergunta que nós devemos fazer é: será que uma pessoa envolvida em crimes contra a humanidade deveria chegar no Brasil, ser alçada a um status de herói de guerra e ainda pleitear um cargo público, de modo que talvez uma pessoa que tenha cometido atos atrozes esteja ganhando o seu dinheiro, usufruindo do erário público, após ganhar uma relativa fama como herói de guerra, quando na verdade não tem uma guerra acontecendo. É muito importante a gente fazer esse marcador, né? Porque a guerra também é semântica. Então, as palavras que a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, as palavras que a gente emprega, elas têm grande importância também. A forma como a gente expressa o que está acontecendo, ela tem que ser a gente tem que criar uma maneira muito didática, muito clara, e empregar as palavras de modo correto, porque o que ocorre na Palestina hoje, nos territórios ocupados, não é uma guerra. Tampouco começou dia 7 de outubro de 2023. Né? A gente tem uma situação de colonização e pessoas lutando para não desaparecerem da face da terra. Um genocídio, né? É um genocídio, não é uma guerra. Uma guerra pressupõe uma correlação de forças, no mínimo, equiparável. Não é o que está ocorrendo. São civis, são muitos civis, são milhares de civis, incluindo deficientes físicos, mulheres, crianças, mulheres no puerpério, gestantes, tem idosos. E até guerra tem lei, né? Mas a gente vê que Israel não respeita nenhuma delas. Você tem as convenções internacionais, você tem uma série de acordos multilaterais, que há muitas décadas atrás todos os
principais países ali concordaram, aceitaram, como a Lid colocou muito bem, até a guerra tem regras, né? Senão, o que vira, né? Então, a gente também já teve oportunidade de abordar em outros momentos aqui quais situações configuram um genocídio. Existem 5 pontos fundamentais. Foi no episódio, inclusive, com a Lid Rabá, né? Que a gente falou sobre isso. A gente falou diversas vezes, né? Sim. Esse eu lembro com certeza. Ele elencou esses 5 pontos que configuram genocídio. Qualquer um deles já configura o genocídio. Qualquer um deles configura genocídio e Israel consegue ticar praticamente os 5 ali, né? Então, eles reiteram, né? Tá mais do que óbvio, né? Tá mais do que óbvio. Então, eu acho que a colocação correta das palavras... Então, se você está começando, de repente, agora a ter contato com essa pauta, então a gente já vai te ajudar a localizar algumas terminologias que são mais corretas do que outras que usualmente estão sendo empregadas, especialmente pela mídia convencional. Né? Então, não é guerra, não está acontecendo. A guerra, talvez, seja a guerra do forte, do muito bem equipado e armado contra o fraco. Né? O que também dá para chamar de genocídio. É uma coisa bastante injusta, para dizer no mínimo, né? Só para adicionar no teu Sim. ponto, que é muito importante a questão da terminologia, a gente vê muitas pessoas que estão aprendendo agora sobre a Palestina. Quanto mais elas vão pesquisando, mais elas vão vendo que Israel, de fato, é o maior violador de direitos humanos do mundo, né? Direito internacional, a gente está falando de resoluções, a gente tem resoluções que pedem o direito dos refugiados palestinos de volta, que Israel não garante, não permite, resoluções que pedem a retirada imediata de assentamentos ilegais. A gente teve alguns dias aprovado também uma resolução que pede que Israel, em 12 meses, desocupe todo o território palestino que ocupa ilegalmente, que, infelizmente, também a gente sabe como é o padrão, como vai acontecer. E muitas pessoas falam, a situação em Gaza é diferente. E é importante a gente dizer, porque as pessoas pensam que a Cisjordânia é um país diferente, que Gaza é outra história, só que ambos são territórios palestinos. Exato. Então, a gente tem a situação do genocídio em Gaza em curso já, que nem o Sharif colocou super bem também a questão de que temos pessoas com necessidades especiais, gestantes, crianças, idosos. E, além disso tudo, temos homens, que são seres humanos. E a gente tem muita a desumanização do homem palestino, para que, de alguma maneira, a gente consiga justificar tudo o que está acontecendo. Então, o homem árabe, já em sua grande maioria, ele já é desumanizado, né? Como aquele ser bárbaro, à margem da sociedade. A gente traz o conceito de orientalismo, do Edward Said, como o Ocidente precisa dessa narrativa, dessa perspectiva, narração, no caso, de que os árabes precisam de salvação, de que nós estamos invadindo esses territórios porque eles não conseguem lidar com as coisas e a gente precisa ocupar, a gente precisa ajudar. E a gente vê o que aconteceu no Iraque, a gente vê o que aconteceu no Afeganistão, a gente vê os impactos que tem em inúmeros lugares no Oriente Médio e na região em geral. Então, essa desumanização, ela serve para facilitar, como uma arma de guerra também, para que tudo seja normalizado. Sim. E a situação em Gaza, a gente vê muito também todos os palestinos que estão sendo mortos, já passaram agora dos 50 mil, sem contar os que estão debaixo dos escombros, sem contar as pessoas com os membros amputados, assim, expectativa de vida, qualidade de vida completamente caída. Mas também é válido a questão na Cisjordânia. Porque um vídeo que eu fiz que viralizou muito foi a questão, como é ser palestina entrando na Cisjordânia? Que eu falei, eu tenho documentação palestina, então legalmente eu não posso entrar pelo aeroporto de Tel Aviv, eu não tenho permissão. Eu tenho que cruzar a fronteira pela Jordânia. E é uma viagem muito estressante, tu passa pela questão dos ônibus, de segurança, podem te entrevistar, fazer o que quiserem. Mas depois que eu entro na Palestina, é uma situação pior ainda, assim, sabe? Se tu for assim, o pessoal me perguntar, como é a Palestina? E eu falo assim, é o meu lugar favorito no mundo, mas é uma mistura de felicidade e tristeza. Porque ao mesmo tempo que tu tá lá, tu tá vendo coisas que machucam, assim, sabe? Tem uma normalização. Então, a gente tem os checkpoints que eu tenho que passar quando eu vou da cidade do meu pai para a cidade da minha mãe. Na cidade da minha mãe é de Khalil, que é Hebron. Tem o maior número de assentamentos ilegais na Palestina. Atualmente a gente tem mais de 500 mil de colonos judeus morando em assentamentos ilegais na Palestina que são considerados ilegais de acordo com a lei internacional. Eu entrei na mesquita de Ibrahim em Khalil, que é onde teve um atentado terrorista também de um colono contra a população muçulmana palestina, e tu via as marcas de bala dentro da mesquita, sabe?
Então, tu tá entrando num ambiente, assim, que tu tá feliz de estar lá, mas ao mesmo tempo é sofrido, é pesado. Com certeza. E parece que, tipo, as pessoas, elas têm muito mais garra e força, essas coisas, do que nós em geral, assim. Eu vejo os meus primos que moram lá. Eles só sabem, e a gente traz muito essa questão em Gaza, né? Que o pessoal fica, ai, como é que o pessoal de Gaza pode passar o que tá passando e eles só sabem falar alhamdulillah, alhamdulillah, É alhamdulillah. Como é incrível que isso. tem essa mentalidade, Sim. sabe? E eu acho que até a gente estava conversando um pouco disso também, de que eles não era. A gente tava. Eu tive num congresso em Belo Horizonte que era sobre psicologia e imigração. E eu sou psicóloga, né? Então a gente tá conversando sobre psicanálise, diferentes métodos de terapia e tal. E tinha uma psicanalista que ela mencionou, eu não entendo, apoio muito a questão palestina, mas eu não consigo entender essa necessidade de achar que precisa morrer por uma terra. Por que a gente não tenta resolver as coisas de outro jeito? E aí eu falei pra ela, tu não pode tratar a situação em Gaza como algo clínico, como algo tipo preto no branco, como algo teórico, porque é diferente. Então, os impactos psicológicos, a necessidade das pessoas é uma coisa assim, é um quadro que se agrava cada vez mais tanto no genocídio em curso em Gaza, como na situação na Cisjordânia, que a cada dia piora. Uhum. Quando que você esteve na Palestina? A última vez que eu fui foi em 2022. Eu Certo. passei 1 mês e meio e aí eu ganhei a cidadania por causa da minha mãe. Uhum. Então, quando eu vou sempre, eu tenho que passar pela fronteira da Jordânia. E aí, até a primeira vez, quando eu entrei, eu lembro que eles têm, tipo, tu pode pagar, acho que $130 pra ter uma experiência VIP. Tu entra assim, tu paga mais pra conseguir entrar na Palestina, mas eu lembro que eu fiz isso porque eu tava com muito medo, porque eu tava sozinha. E como eu faço esse trabalho nas redes sociais também, eu falei, não, vou fazer pra ficar um pouco melhor, pra não ser tão pesado. E aí a entrada foi bem tranquila, a saída também, tipo, não foi, em comparação com outras situações que eu vivi, não foi tão ruim assim, Legal. digamos. Agora, a situação lá, então, como é que era, né? Nessa época? Tem gente que acha que tudo isso começou no ano passado, né? Sim. Como que tava a situação da Palestina nessa época? Horrível, horrível. Assim, eu lembro que pra quem, assim, o meu pai, que nem eu falei, ele é de um vilarejo perto de Ramallah, que é Mazar Sharqiya, e a minha mãe é de Hebron. Então, assim, teoricamente, um vilarejo para a cidade, essas coisas assim, levaria 1 hora. Por conta das estradas que Israel construiu em território palestino, por conta dos checkpoints, é uma viagem que leva 2 horas e meia. E aí a gente é parado em checkpoint. E não é nem só a questão do psicológico. Por exemplo, eu vou passar por essa rua, várias vezes estava fechada. A gente tinha que dar uma baita volta para conseguir ir. Mas a questão da humilhação também, porque tem essa revista questão. pessoal. Revista pessoal. Por exemplo, quando eu fui entrar na mesquita, uma guarda mulher, soldada mulher, no caso, ela me revistou, tudo. E a questão da humilhação, porque eles lidam contigo como se tu fosse, tipo, nem animal, assim, sabe? É pior, assim. Então é uma questão psicológica muito pesada. E aí eu lembro até o meu tio, ele tinha se oferecido para nos levar até a fronteira, o disse, era na volta. E aí eu lembro que os meus primos mais novos, meus primos na época tinham 10, 7 anos. Ai, a gente quer ir, a gente quer ir. Eu falei, nossa, mas por que vocês vão ficar no carro 2 horas e meia, 3 horas, pra ir até lá, tipo, voltar? Não precisa, assim, sabe? E aí o meu tio me falou, não, é porque, tipo, esse é o máximo que eles podem ir. Não tem mais pra onde ir. Tipo, se eles querem sair pra viajar, pra dar uma volta, tipo, pra onde eles vão, entendeu? Não tem como. Essa é a viagem deles. E aí foi uma coisa que me bateu muito, assim, quando eu percebi, tipo, a diferença de realidade que eu vivo e os meus primos lá vivem. A minha prima de 26 anos, a primeira vez que ela saiu da Palestina, ela foi pra Turquia visitar a irmã dela que tava morando lá. E eu lembro, assim, eu consigo visualizar, a gente tava sentado no quarto dela na cama, assim, comendo, tomando café e tal. E ela rindo, assim, ela falou, sabe que eu achei muito doido, assim, muito diferente. Eu falei, o quê? Eu fui pro aeroporto da Turquia e não tinha, tipo, soldado, gente armada ali na volta. E eu parei assim, ela falou assim, porque aqui é normal, tipo, eu achei que em todo lugar era assim. E aí a gente para pra analisar e fica como é que a opressão, a apartheid, o colonialismo, tudo isso acaba sendo tão normalizado por uma população que tá lá. E a gente que é de fora, a gente entra assim e te dá um misto, assim, te dá raiva, te dá tristeza, um Sim. mix, assim, sabe, de emoções. As pessoas tiveram que aprender a viver nessa situação de lá, né? E agora, muito pior, né? Eu fico imaginando como que será a vida das crianças sobreviverem lá, né? Como que será a vida dessas crianças daqui 10, 20 anos, né? Como é que vai ser o psicológico delas para lidar? Muitas feridas, né? Então, as que sobreviveram ou estão feridas, ou tá com um sério risco de morrer ainda, de ser assassinada, né? Mas como que funciona o psicológico? Porque como que você se acostuma, vamos dizer assim, com uma situação dessa, né?
Eu acho que, assim, uma questão até que tu tinha abordado antes é de que essa questão da Palestina não é uma questão nova, né? Obviamente, o que a gente tá vendo agora em Gaza, o genocídio, a proporção que tomou, o tempo que tá durando também é uma coisa desumana. Não tem outra... Não consigo pensar em outras palavras, outros termos, assim, para descrever. Mas, por exemplo, assim, o que eu vejo, assim, na Cisjordânia é que as crianças crescem já com essa normalização porque elas cresceram nesse ambiente. Aí hoje tu não vai ter escola porque os soldados trancaram. A minha tia mora em uma vizinhança que tem muitos assentamentos, então os soldados, eles trancam a rua, às vezes ela não consegue sair para trabalhar. Então, infelizmente, tem essa normalização, porque que nem tu colocou muito bem, não começou no dia 7 de outubro. Sim. É uma questão que já existe há décadas. A gente teve inúmeras situações, inúmeras revoltas, inúmeros movimentos, inúmeras quebras de leis internacionais, e mesmo assim não teve início agora, isso já está acontecendo há décadas e décadas, e tem essa normalização. E aí a gente pensa na situação em Gaza, por exemplo, crianças que perderam partes do corpo, ou então, e tipo assim, se a gente for analisar para ver as pessoas de Gaza atualmente, todo mundo conhece alguém que morreu, que foi morto, que foi assassinado, no caso. Ou algum parente, ou algum conhecido, algum vizinho, todo mundo conhece alguém que teve a casa destruída. Então, tem esse senso de comunidade, de coletivismo, porque eles estão passando por essa mesma coisa, mas a gente volta para a questão de qualidade de vida, expectativa de vida. Tá, o que eu vou fazer? E não somente isso, mas eles se sentem muito... Eu acho que tem muita questão do abandono, sabe? Por exemplo, assim, o mundo todo tá vendo o que tá acontecendo e ninguém tá fazendo nada. Por que a gente não é visto como ser humano? Por que a gente não merece a mesma atenção? Por que a gente não merece empatia? E aí a gente volta para essa questão, assim... Quem decide quais vidas humanas valem mais? Qual é o padrão? Qual é a cor que isso começa a importar? Qual é a crença que isso começa a importar? E a gente vê não só na Palestina, a gente vê a agressão, por exemplo, os inúmeros povos que foram colonizados, escravizados, vários paralelos que podem ser colocados, inclusive, com a população periférica aqui do Brasil, entendeu? Então, infelizmente, é uma realidade que, por mais que a gente tente trabalhar e melhorar, parece que é difícil, assim, sabe? A gente conseguir uma resposta de fato. Sim. E agora tem o plano em ação já, né, de anexação dos territórios que sobrou da Cisjordânia, né, esse novo plano de Israel. Então eles já estão começando a entrar mais a fundo no território da Cisjordânia e já estão preparando ali as casas para abrigar colonos israelenses, né. Então, como que você vê esse expansionismo desenfreado de Israel, né? Porque às vezes a gente achava que não, vai ser só na faixa de Gaza, que é onde está concentrado o Hamas e tal. Mas você vê que Israel não para, né? Não importa a Qual justificativa. outro país que em 2024 tá anexando terras Então, no mundo? Eu não é só consigo, Israel. assim. Então, assim, como que você vê a situação? Você acha que vai ter um fim? Eles vão parar de alguma forma? Ou isso vai continuar até tomar todo o território? Eu acho que, assim, quanto mais Israel segue anexando e fazendo isso, mais dificulta a possibilidade de um Estado palestino independente e soberano. E eu acho que essa é a meta deles, esse é o objetivo deles, de fato conseguir impossibilitar que os palestinos tenham a sua liberdade dentro do seu próprio território. Se a gente for para analisar o mapa da Palestina hoje em dia, a Cisjordânia não é um pedaço de terra, assim, um bloco. São vários pedacinhos, recortes que sobraram e que são conectados entre si. Então, isso já dificulta muito, porque, por exemplo, assim, onde é a Palestina e o que eles estão ocupando, o que eles estão pegando. Então, é um projeto colonial de expansão para que dificulte a nossa possibilidade de ter o nosso Estado independente, soberano, e dificulta muito uma possível solução para o que está acontecendo, entendeu? Eu acho que, assim, do jeito que tá, eles não vão parar. A gente precisa que alguém pare Israel, e isso é o que a gente está dizendo já há décadas, não somente desde que o genocídio em Gaza começou, mas a gente precisa de alguém que pare, porque o que está acontecendo, que nem o Sharif colocou muito bem, que outro país em 2024 está fazendo uma colonização tão escancarada, tem políticas de apartheid tão bem colocadas em seu território e na própria jurisdição do país. Por que Israel pode tudo? E essa é a questão que a gente tem que... As pessoas têm que começar a se questionar, o senso crítico, do senso comum também. Por que eles podem fazer tudo o que eles querem e não existem consequências, não existem sanções, não existem boicotes? Que tipo de poder é esse? E
será que é apropriado um país, um lugar, uma pessoa que seja, por exemplo, se a gente for falar até do presidente dos Estados Unidos, ter um poder assim, a dinâmica de poder no mundo, como ela está acontecendo, Isso não entendeu? ameaça as outras nações, Exatamente. os outros povos? É uma ameaça, é um perigo. Com certeza. E se não for a Palestina, se não for a Palestina, vai ser outro lugar. E se não Sim. for outro lugar, vai ter outro lugar depois. E se não for Israel, tem Estados Unidos. Se não for Estados Unidos, vai ter outro também. Uma das coisas que eu considero mais aberrantes, já que a gente falou levantamos aqui o questionamento de quais outros países que em 2024, 2025 está anexando terras de forma tão descarada como Israel tem feito. Então, um outro ponto que me chama muita atenção que é qual outro país que em 2024 mantém leis baseadas em raça, né? Porque boa pergunta. se um camarada brasileiro se apaixonar por uma tanzaniana, até onde eu sei, não deve haver grandes problemas dele se casar lá com ela, comprar um terreno e ter uma vida lá. Agora, em Israel você não faz isso. Em Israel você não compra a terra, você não ganha cidadania se você não tiver comprovada a sua ascendência judaica. Como que é o nome disso? É um critério, é a adoção de um critério racial para obtenção de direitos. Chama racismo. E é um racismo legalizado. Essas coisas todas, elas chamam muita atenção, como a Hayat colocou, de nos fazer suscitar questões como por que só Israel parece poder algumas coisas, né? É verdade. Quais outras nações desfilam assim com tanto cinismo e assim, Impunes, né? impunes. Essa Essa coisa é a da palavra. certeza da impunidade nos remete, inclusive, a uma coisa que, no momento que nós estamos gravando esse episódio, a crise tem se estendido para além das fronteiras, onde já estavam ocorrendo o genocídio, né? Então, nesse momento, a gente tem o Líbano sendo atacado. Sim. Depois do episódio com os pagers, né? Acredito que quando esse episódio sair, quem ainda não estava sabendo disso já estará sabendo, né? Então, Israel, de alguma forma ainda desconhecida e não se sabe com quais aliados, conseguiu fazer com que pagers e walkie-talkies explodissem em locais públicos, no bolso de pessoas, em praças, em mercados. Tem várias imagens disponibilizadas nas redes. Quer dizer, tô com aparelho celular aqui, não tem lugar seguro mais no mundo. Com certeza. Assim, Israel ameaça a civilização a nível mundial. Se ninguém parar isso, assim, eu passei os últimos dias debruçado em dúzias de vídeos e documentários, assisti aquele filme Nuremberg todinho. E quando a gente vê a ascensão hitlerista, a tentativa de consolidação do Reich, a invasão dos países, a gente descobre em 2025 que a gente tem muita dificuldade de aprender com o passado. Isso já aconteceu. Essa política expansionista, supremacista, branca, já trouxe muitos prejuízos, inclusive para o povo judeu. E por que a gente não... Por que nós não nos tornamos aptos a construir uma cultura de paz? Eu falo isso sempre aqui no programa. Hoje é a primeira vez na história que nós reunimos todas as condições para todo mundo viver muito bem. Para as pessoas terem acesso a remédio, para as pessoas... Isso eu estou falando da população mundial. Para ter um pouquinho de distribuição de renda. A gente reúne todas as condições para viver bem. No entanto, a gente segue colonizando, oprimindo o mais fraco, e todos esses conchavos em volta do lobby sionista não nos permite vislumbrar um horizonte de esperança, assim, é muito desolador. Você não acha? Você não tem essa sensação de... Eu tenho muito essa sensação, assim, de que nós estamos diante de algo muito desolador, que esvai com as nossas esperanças, assim. Tu te sente muito impotente, né? Sim. Porque tu tá, por exemplo, a questão dos pagers que tu trouxe é muito importante, porque
Primeiro que os canais de notícia se falaram, foi uma pincelada. Meu Deus. Aí foi bom que tu falou também, se vocês não Nossa. estavam sabendo, vão saber. Porque imagina assim, vamos supor, aconteceu nos Estados Unidos um atentado onde pagers foram explodidos. Pagers também de médicos, de enfermeiras, a gente teve criança que morreu, a gente teve pagers que estavam em cima de tanques de gás, explodiram. Se tivesse sido nos Estados Unidos, até hoje, a gente estaria escutando sobre isso, entendeu? Até talvez ano que vem. Como é no Líbano, como é no Oriente Médio, que diferença faz? Eles já estão no meio dos problemas lá, já estão... Eu vi uma matéria. Israel é terreno para desbravar, jogo né? verde. Eu vi uma matéria na CNN que o repórter, ele teve assim o cinismo de conduzir a narrativa da matéria dizendo o seguinte, coisas como, nossa, mas essa operação foi orquestrada de uma maneira muito fina, muito sofisticada, apenas está elogiando. Sim. O Serviço de assassinato de inteligência. Nossa, o serviço de... Quer dizer, não se fala quem são essas pessoas que morreram. Sim. Aquela criança de 10 anos é de algum grupo? É terrorista também. É algum grupo? Ela é militante de alguma coisa? Morreu uma criança de 9, 10 anos. Então, não se pergunta quem, tipo... Tu não pode humanizar Você desvia o eles. absurdo. Tu não pode humanizar Exatamente. eles. Tu desvia o absurdo e começa a focar em coisas... Sabe o que lembra? No julgamento de Nuremberg, a tecnicidade dos julgados ali, dos nazistas. Eles ficavam falando tanto tempo de aspectos técnicos que eles começaram... Tipo, assim, eles estavam falando de extermínio de pessoas, mas eles falavam de uma forma que parecia que eles estavam falando de máquina, peças de um alguma trilho de coisa. trem, de uma fábrica, de uma linha de produção. Eu falei assim, Narrativa, não. né? Porque aí eles ficavam investindo nessa coisa de falar como se fosse algo absolutamente fútil, uma coisa como se fosse algo corriqueiro do dia a dia das pessoas, mas eles estavam falando de mortes ali, eles estavam falando de assassinatos em massa, a gente sabe o que aconteceu, a história tem isso registrado, e a matéria fazia a mesma coisa. Tem um nome para isso que foi dado que tem a ver com banalização do mal. Que o cara... É bem isso mesmo, né? Então, assim, ficar falando da sofisticação, CNN, da operação, é desviar do assunto principal, que é pessoas civis inocentes que perderam membros do corpo, que perderam suas vidas. Isso é muito bizarro, tipo, é distópico, parece que a gente tá dentro de uma série, mas é a vida real, sabe? E não é na Palestina, né? Já é no Líbano. Exato, É então essa outro coisa país de que já foi envolvido nesse massacre aí também. Mas que não é de hoje também. Sim. E isso é importante. Por exemplo, o que está acontecendo no Líbano já está acontecendo aqui há meses. Sim. Senão, quando teve também a ocupação ilegal do sul do Líbano, questões assim, a gente já está falando de anos também. Você tem na década de 80, 2006. Não é algo novo. Sim. E essa é já a questão. teve o projeto de grande Israel, já foi demonstrado várias vezes pelo próprio Netanyahu, Com certeza. né? Envolve outras regiões sírias, envolve Líbano, As colinas de Golã até agora. Exato. Mas a questão é muito importante o que a gente está falando aqui também agora, porque a gente viu a situação dos pagers, que a mídia para mim, ela é tão culpada quanto... Porque o papel da mídia é mostrar o que está acontecendo, mostrar a verdade. Tese, né? Em tese, mas não é o que está acontecendo. Absolutamente alinhados com o sionismo. E essa questão dos pagers, para mim, ela foi muito assustadora, porque ela te mostra como as coisas podem piorar, como é a maneira do pensamento. Como eles foram capazes de programar e fazer algo assim nesse nível. Sim. Mas aí a gente para lembrar, tá? Bombardear todas as escolas em Gaza não foi suficiente. Bombardear, destruir hospitais não foi suficiente. E eu lembro, assim, no início, acho que foi em outubro, novembro, teve o primeiro ataque, bombardeio um hospital em Gaza. Israel soltou uma nota, assim, foram falar, acho que foi o Yoav Gallant que foi falar assim, não, nós jamais faríamos isso, porque se tivesse saído daqui, teria saído daqui, não sei o quê. E a gente saiu de uma ideia de 11 meses atrás de que Israel nunca bombardearia um hospital, para Israel bombardeou todos os hospitais em Gaza. Israel bombardeou todas as mesquitas, as escolas, as casas. Quase toda a população de Gaza foi deslocada forçadamente. E essa mesma população que foi obrigada a se deslocar, ela já foi obrigada anteriormente. Entendeu? Eles são filhos, netos dos palestinos que foram
forçar. Os campos de refugiados em Gaza é outra questão. Tipo assim, eu lembro que eu falava assim, as pessoas, tá, mas como é que existe campo de refugiado palestino dentro da Palestina? E aí, essa questão, as pessoas têm que começar a se questionar por que existe isso? Por que é normalizado? Por que essas coisas podem acontecer, entendeu? E a gente começa a se questionar, o que vai ser o suficiente? Isso não foi suficiente, o massacre da farinha não foi suficiente, o ataque aos caminhões humanitários, a gente tá falando de comida, medicamento, pra Gente entrar. morrendo na fila do pão. Gente morrendo na fila do pão e não é o suficiente. Agora, a explosão dos pagers no Líbano, e essa é a questão, por que nada parece ser o suficiente? Tipo, o que falta? De verdade, assim, eu não sei o que vocês acham, mas... Porque a gente parece que já ultrapassou todos os limites. E aí, quando a gente tem essa sensação muito certa, aparece a explosão dos pagers. Eles inventam Então, algo assim, novo. qual é o próximo artifício? Exatamente. Aonde que se está seguro? Inclusive, dessa leva de documentários todos que eu assisti, assim que eu tiver a oportunidade, vou organizar isso e compartilhar com as pessoas aqui, para que elas possam ter essas referências também. Acho muito importante, né, que a gente se municie de informações válidas. Mas eu vi muitos judeus antisionistas se colocando como pessoas que não se sentem seguras em Israel. Inclusive, a afirmação de vários intelectuais, inclusive o próprio Lambapé, eu vi uma entrevista muito boa dele, depois compartilho com o grupo aqui, ele dizendo que o lugar mais perigoso do mundo para um judeu é Israel. Sim. Que toca naquela tese que a gente já colocou aqui algumas vezes, que o sionismo é muito antissemita. Sim. E, inclusive, ele tem sido gerador de preconceitos contra a população judaica, porque à medida que as pessoas estão vendo os horrores, tem informações que driblam a mídia convencional, como as redes sociais, como a Hayat colocou. Então, isso chega nas pessoas e não dá para ficar contando com a idiotice das pessoas o tempo Pra todo. sempre, As pessoas Uma hora acorda. se tocam das coisas, elas estão vendo, elas estão recebendo informações contraditórias e isso vai suscitar dúvidas nelas, né? Então, a gente está num momento muitíssimo delicado da humanidade. Então, assim, governantes que não estão entendendo direito o que está acontecendo, é que nem aquele poema do Brecht, sabe? Que eles vêm e levam um fulano de tal, mas ele é comunista, eu não sou comunista, eu não tenho nada a ver com isso. Aí levaram meu amigo, que ele é judeu, mas eu não sou judeu, não tenho nada a ver. Um dia levam você, Sim. né? Então, assim, quando a gente se cala diante de determinadas opressões, a gente também está, de certo modo, abrindo precedente para que essas opressões venham a nos afligir no futuro, né? Então, assim, às vezes não, neste caso, eu acho que as lideranças mundiais deveriam estar seriamente consternadas, preocupadas com essa situação, porque quando teve o atentado contra não vou lembrar o nome dele agora, mas é o chefe do Hamas, que morreu e tal. O Alckmin tava lá, né? Eu até brinquei sobre isso no programa, falei assim, pô, por que o Hamas não mandou o Alckmin deles, né? Porque, tipo, o Lula já se ligou, né? Falou assim, não, vai lá, Alckmin, vai ter uma reunião lá do pessoal, não vou poder ir e tal. Mas, enfim, isso já foi um ataque num outro território. Sim. Quer dizer, não tem acabou o limite, não tem limite né? nenhum. Eu acho que isso está falando dos governos também, minha opinião, né? Assim, hoje eu acho difícil um governo que não entendeu o que está acontecendo, né? Eu acho muito porque os caras são bem assessorados, tem uma dúzia de assessores lá, caras Tem o estudados, serviço de inteligência. serviço de inteligência. Então todo mundo já entendeu o que está acontecendo, que Israel é um país que é imparável, vamos dizer assim, na situação de hoje. Só que o problema é isso, né? Quais medidas podem ser tomadas? Então a gente vê algumas medidas foram tomadas por alguns países de romper relações e tal, só que esse é o máximo, vamos dizer assim. E aí eu julgo que é o seguinte, o poder israelense, americano, ele é tão grande que hoje se tornou muito difícil você romper com o dinheiro deles. Então as grandes empresas multinacionais, as grandes empresas de mídia, multinacionais também, de praticamente todos os ramos, farmacêutica, comida, você vai ver, tá na mão de quem? Né? É só a galera pesquisar um pouco. Tá na mão desses caras. Então, assim, hoje como que se rompe com esse Estado, com essa ideologia
terrorista, né, de Israel, Estados Unidos. É muito difícil isso hoje. Eu acho que a questão é que, assim, se Israel não existisse, os Estados Unidos iam criar outro Israel. Uhum. Porque eles precisam de um aliado político naquela região. Sim. Eles precisam de um Israel, entendeu? Uhum. Então, a gente vê hoje em dia, que nem a gente tava falando aqui, não tem limites na questão de que eles podem fazer tudo, assim, sabe? Sim. E eles têm, por exemplo, mataram no Irã, aí estão atacando o Líbano, na Síria, na Palestina. E tem uma normalização, porque para eles pode, entendeu? Iêmen, vários E lugares, tudo, né? tudo. Então... E se não é eles diretamente, indiretamente eles estão envolvidos nos conflitos também. Com certeza. A gente vê a questão da Ucrânia e a Rússia, a gente vê a questão do Congo, né? Que a galera veio falar que não tem nada a ver isso aí. Pô, vai pesquisar. E até o que tu estava falando da questão do governo, dos governos ao redor do mundo todo, uma coisa importante a gente fala, atualmente a gente está com o Lula na presidência, foi o primeiro presidente, se eu não me engano, a falar que era um genocídio no mundo todo, se não foi o primeiro, um dos primeiros. E ele tem uma posição muito pró-Palestina no discurso dele, o que eu acho incrível, maravilhoso, mas ao mesmo tempo tem políticas do Brasil relações que devem ser cortadas. Por exemplo, o Brasil está no top 10 de maiores exportadores de óleo para Israel. Sim. Questão de armamento para Israel. Então, essas coisas, políticas que devem ser cortadas, relações que devem ser cortadas, não são. No campo simbólico, algumas coisas importantes, como você pontuou, ocorreram. São importantes. Muitos não fizeram nem isso. Sim. Mas existem coisas do campo mais pragmático, né? Que a gente sente falta disso e a gente acredita que surtiria um efeito mais concreto, mais significativo, né? Mas é isso que eu tô falando. As empresas, vamos ver quem que são os donos das empresas, quem que tem licença para extrair óleo, vamos dizer assim, quem tem licença para exportar, quem tem a licença para fazer esses arranjos comerciais. Então é só a gente começar a pesquisar que você vai ver que o negócio está dominado. Economicamente é muito difícil você romper essa relação. Abrir uma brecha, não tem como. Exatamente. A gente vai abrir aqui um espaço para participação de pessoas que acompanham o nosso trabalho, pessoas que acompanham você nas redes sociais também. A gente tem as contribuições do Leonardo Messias aqui. Ele enviou 3 perguntas, eu vou ler para você. Obrigada, Leonardo. E vamos começar com essa aqui. Diferença entre países, né? Ele enunciou dessa forma. Morar no Brasil e no Canadá, 2 países com diferentes relações com a diversidade e imigração, além de conhecer outros países como Turquia, certamente mudou sua perspectiva. Como essas experiências multiculturais influenciam sua visão sobre a causa palestina? E, na sua visão, qual é a principal diferença nas manifestações de apoio e solidariedade ao povo palestino, neste caso, nos lugares que você já conheceu e visitou? Depois eu também queria aprofundar mais essa coisa da Turquia, pra você explicar para nossa audiência o que você foi fazer lá e Tranquilo. Eu acho que é uma pergunta muito boa nessa questão. Obrigado, Leonardo. Obrigada, uma pergunta muito boa. Eu acho que eu sempre falo assim, crescendo no Brasil, eu sempre fui árabe. Aí, quando eu vou pra Palestina, eu sou a brasileira. Tipo, eu nunca sou nada, assim, sabe? Por completo, porque acaba que tu pega experiências culturais de cada lugar. Então, acho que essas diferenças culturais, experiências culturais da minha vivência me tornaram uma pessoa muito tolerante, assim. Muito compreensiva. Eu consegui entender diferentes culturas, diferentes perspectivas, mas sempre com muito respeito. E isso moldou muito a minha perspectiva na causa palestina, porque tu tem mais esse senso assim, tipo, tá, mas não é só a minha vida aqui no Brasil, não é a minha vida só na Palestina, é o que tá acontecendo ao redor do mundo, quais os impactos que isso tem. Aí que nem tu também mencionou, eu, por exemplo, tô sofrendo isso, mas não é comigo, por que eu vou me importar, sabe? Mas quando tu tem, pra mim, pessoalmente, assim, morando no Brasil, sendo de origem palestina, e vendo que muitas pessoas aqui não se importavam em aprender, em tentar, talvez lutar por uma Palestina livre, fez com que eu quisesse muito pegar esse senso de justiça, assim, tipo, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu tô longe, mas eu não tô lá, então o que eu posso fazer pra ajudar? E aí mudou muito a minha perspectiva nesse jeito de não querer ficar parada, de querer tudo bem. Tenho acesso a essas culturas diferentes, a maneira diferente de pensar, eu quero fazer uso disso, eu quero ter algum impacto, eu quero conseguir trabalhar nisso, sabe? Então, acho que foi extremamente importante. Hoje em dia, eu dou graças a Deus que eu tenho essas diferentes experiências, porque eu acho que facilitaram muito no meu processo ao redor do mundo, assim. E as principais diferenças nas manifestações de apoio e solidariedade, eu diria que, por exemplo, assim, depende muito do lugar onde tu tá. Na Turquia,
Eu acho que 97% da população é muito pró-Palestina. Então, tu tem mais segurança, assim, no que tu tá fazendo, no que tu tá falando. Lá, eu, por exemplo, eu falava, eu sou palestina. Eles, tipo... Tinha uma mudança, assim, um acolhimento diferente, assim, um carinho muito grande. No Canadá, como a gente tem uma comunidade árabe muito grande e eles são muito organizados, as manifestações saíam, tipo, um dia, saíam em questões de horas. Eu lembro que quando aconteceu o 7 de outubro, dia 8 eu já tava na rua num protesto. E aí eu lembro que tinha gente que tapava os rostos e tal, porque ficava com medo e tal, por questões de trabalho também. E é uma coisa muito organizada. Por exemplo, assim, desde o dia 7 de outubro até hoje, no Canadá, em Toronto, teve protesto todo final de semana. Não teve um final de semana que não teve um protesto e sempre teve gente aparecendo. Sempre, sempre, sempre. Seja na neve, seja na chuva, seja no sol. Então eu sinto que lá tem uma organização muito grande. Aqui no Brasil eu não tive a oportunidade de participar de protestos porque eu não estava aqui quando teve, por exemplo, na Paulista, que eu vi que teve uma comoção bem grande, bastante gente foi. Na minha cidade de Pelotas também a gente teve 1 ou 2 protestos, só que eu acho que meio que esfriou um pouco mais as coisas, assim. Acredito que o povo brasileiro é um povo, em grande parte, assim, temos pessoas muito solidárias com a questão palestina, mas em questões de manifestações e movimentos é um pouco diferente do Canadá, por exemplo, dos Estados Unidos, que a gente vê os acampamentos, questões assim que se diferem um pouco, mas não porque os jovens, ou os estudantes, ou as pessoas não querem fazer, mas porque a gente tem dificuldades e experiências diferentes do que pessoas nesses outros países têm. E aí, da questão da Turquia, eu voltei da Turquia faz 2 semanas, mais ou menos, eu fui para um congresso de estudantes ativistas pela causa palestina. E foi muito legal, assim, porque nós éramos em torno de 200 estudantes de 40 países diferentes. Então, a gente tinha gente da América Latina, da França, da Itália, da Suécia, dos Estados Unidos, do Canadá, de tudo que era canto, assim. E foi interessante porque eu falei, assim, por exemplo, da minha experiência como ativismo. Meu ativismo, ele é muito feito nas redes sociais. E aqui no Brasil é diferente, porque o conteúdo que a gente tem sobre a Palestina, em sua grande maioria, é em árabe ou inglês. Sim. Entendeu? A pessoa que quer aprender aqui no Brasil, se tu não fala árabe ou inglês, tu não vai ter acesso a nada. Entendeu? É um privilégio a gente conseguir ter acesso à informação. Então, a gente faz muito um trabalho de tradução, de pegar as coisas da base e começar a traduzir. Já lá, as pessoas têm mais conteúdo, é mais fácil. Então, eles estão em outros níveis, eles têm uma movimentação maior. Por exemplo, os acampamentos que aconteceram na Colômbia, em outras universidades, duraram meses, assim. Até, inclusive, no Chile, a gente teve um acampamento para a Palestina que durou 2 meses na Universidade do Chile. E no Chile a gente tem a maior comunidade palestina da América Latina. Olha só, não sabia. Eu acho que a maior diáspora palestina do mundo todo está concentrada no Chile. A gente tem uma comunidade muito grande. Inclusive, a embaixadora palestina do Chile está no congresso aqui. Ela veio também. Ela é filha dela, elas são de Bethlehem, na Palestina. Então, foi uma experiência muito boa e enriquecedora para mim, para eu conseguir aprender com esses outros ativistas, aprender com o trabalho deles. E também a gente compartilhou nossa experiência. E a gente percebeu que, realmente, o nosso trabalho aqui na América Latina, mundialmente, talvez seja um dos que mais tem potencial. Um dos que mais tem potencial. E eles falaram no congresso, na América Latina, a gente tem que ficar de olho, porque a gente sente que tem pessoas que querem trabalhar, que querem fazer, mas as coisas andam de um jeito diferente, seja por política, seja pelas pessoas, pelos movimentos. Aqui a gente acaba, vamos dizer, a comunidade palestina, árabe em geral, vamos dizer assim, a gente fica dependendo muito de partidos de esquerda para organizar as manifestações, né? Porque a gente não tem essa cultura de sair pra rua e manifestar, a gente nunca teve, né? Eu digo pela minha comunidade, né, que eu vivo. Então, assim, a gente fica sempre dependendo de alguém puxar. De alguém puxar, exatamente. A gente ainda não tem essa organização. E é algo que eu quero ver acontecer isso aqui. Eu, inclusive, participei de bastante, né? Manifestação aqui em São Paulo. Eu peguei uma fala de um cara dirigente, ele não me viu, ele passou do meu lado. Ele falou assim: se não fosse a gente, nada disso aqui tinha saído, porque esses árabes, esses muçulmanos aí não estão com nada. Aí é verdade, e eu, tipo assim, quis retrucar, mas não tinha argumento. A gente ainda não sabe fazer, né? Infelizmente. É, complexo. Vamos dar sequência aqui nas perguntas gentilmente enviadas pelo Leonardo Messias, a quem novamente agradeço. Tradição e modernidade. Modernidade ele colocou entre aspas aqui. Como mulher muçulmana influenciadora, como você encontra um equilíbrio entre as suas tradições culturais e religiosas e a vida em países ocidentais? Quais são os principais desafios que você enfrentou e como suas respostas a esses desafios podem inspirar outras mulheres na mesma jornada? Que pergunta boa, Muito né? bom, hein, Leonardo?
Gostei também. Essa questão de equilíbrio cultural e religioso também foi uma questão que crescendo sempre deu muito questionamento, assim, sabe? Porque, por exemplo, dentro da minha casa era cultura árabe, palestina, e eu sou muçulmana. Então, por exemplo, os meus pais rezando, não consumindo porco, questões de... Porque o Islã não é só uma religião, é um modo de viver, né? Uhum. Então, sempre tive isso muito bem presente na minha casa, mas eu saí de casa e era outra realidade, era outra vida, era outra cultura. Minhas melhores amigas aqui do Brasil, tenho as minhas amigas muçulmanas, mas as outras do colégio são todas, nenhuma muçulmana, nenhuma é árabe. Mas eu vou te falar assim, eu sou uma pessoa que eu tive muita sorte, porque eu lidei com pessoas no meu crescimento muito tolerantes. Então, por exemplo, assim, eu nunca senti pressão externa, por exemplo, tinha gente que perguntava, tu não pode, por exemplo, beber, tu não pode beber. Não. Mas tu beber escondido, ninguém vai saber. Uhum. Eu falei, tá, mas quem vai saber é Deus. Deus que é, tipo assim, a pessoa que vai saber realmente é Deus e... É quem tem que saber, quem né? tem que saber. E aí foi difícil, assim, essa questão de equilíbrio, porque crescendo a gente quer muito, assim, se sentir pertencente a um grupo, a gente quer fazer parte de tudo. Mas eu vou te dizer, assim, que o que me ajudou foi me manter fiel, sabe? É o meu princípio. Por exemplo, assim, eu sou muçulmana, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu não posso fazer. Se não agradar todo mundo, não vai agradar. Mas no final eu tenho que estar em paz comigo mesma, eu tenho que saber que eu dei o meu melhor nessas situações em geral. E eu acho que, principalmente hoje em dia, assim, aqui no Brasil, no Canadá a gente tem muitos muçulmanos, então eu nunca senti um problema assim com isso. Mas no Brasil, que é um país que infelizmente a gente tem uma taxa muito alta de islamofobia, tu tem que ser uma pessoa paciente, tu tem que querer ensinar, tu tem que querer... E é difícil, entendeu? E eu, por exemplo, eu não uso hijab. Então eu não sou um alvo direto, assim, uma pessoa que me vê na rua, não me conhece, não vai saber que eu sou muçulmana. Mas uma moça, uma mulher muçulmana de hijab que vai sair na rua, se tem um louco na rua, pode fazer o que quiser, entendeu? Sim. Então tem esse risco. Eu já tive pessoas mandando mensagem, nossa, tipo, tenho medo de sair com hijab na rua porque eu tenho medo de apanhar. Então, eu tenho também esse lugar de privilégio nessa questão, mas eu acho que se manter muito fiel, e os desafios são esses, mais em Sim. geral. E como você lida, aproveitando o ensejo aqui, como você lida com certeza isso deve te atingir de algum modo, as pessoas devem dirigir esse tipo de comentário a você. Eu acho que eu já sei o que você vai falar. É que é uma coisa assim, a gente que nasceu, cresceu no Ocidente, eu sou convertido, não venho de família muçulmana, né? Entrei no Islã com as minhas pernas. Mas uma coisa assim de falar, aqui é fácil. Era isso que você estava imaginando mesmo? Uhum. Aqui é fácil, quero ver lá. Vai lá, ele não sabe lá onde é, Lá mas onde lá, é. lá onde não tem lei, onde as pessoas são bárbaras, fanáticas, atrasadas, violentas, as mulheres não têm direitos, lá. Uhum. Esse Eu lá, adoro lá. o Eu lá adoro lá. é de uma subjetividade, assim, o lá, Sim. ele faz tudo, menos definir aonde é lá. Sim. Porque não É. vai saber, se tu botar o mapa também não É vai saber verdade. onde é lá. E aí tem, eu recebo isso desde sempre, né? Mas tu nasceu aqui ou lá? Essa não ofende tanto, vem de um desconhecimento mesmo, é compreensível. Mas o cara falar que primeiro assim, que eu não tô fazendo competição, eu não tô querendo... O próprio Islã, né? Nos ensina que Allah quer facilidade para os crentes. Uhum. Eu não tô querendo dificuldade para mim, se até o Deus que eu sirvo já colocou que ele vai dar as maiores facilidades para que as pessoas sigam a religião e que não haja muitas dificuldades no caminho das pessoas que querem seguir a religião. Aí vem o camarada e fala para mim assim, aqui é fácil, quero ver lá. Uhum. Mas eu não tô tentando fazer isso ser difícil, é o contrário, né? Uhum. Eu quero que seja fácil. Tu recebe esse tipo de comentário? Recebo, e vou te dizer assim, eu como muçulmana me sinto muito melhor lá do que aqui. Então, por exemplo, assim, o pessoal fala que é fácil porque tu tem direito a trabalhar, tu pode fazer o que tu quiser. As minhas tias todas na Palestina trabalham, têm ensino superior, são independentes, podem fazer o que elas quiserem, porque o Islã é fácil. Quem Uhum. complica o Islã são as pessoas, Sim, muito bom. entendeu? Então, por exemplo, assim, o pessoal fala, aqui é fácil porque tu pode escolher não usar hijab. Eu vou pra Palestina, tipo, eu não boto hijab. Se eu boto hijab, é por respeito à cultura local, quando eu vou a um lugar específico ou outro, Sim. em questão de respeito, Claro. entendeu? Mas os meus tios, que são, por exemplo, pessoas extremamente religiosas, nunca me forçaram, nunca impuseram nada a mim. E é porque, novamente, o Islã é fácil, é que nem tu falou, não é pra ser difícil. E as pessoas falam, vai pra lá, então, e eu me sinto segura lá, eu não tenho medo de sair a 1 da manhã lá pra caminhar. Aqui no Brasil, tu acha que eu vou sair 1 da manhã pra caminhar?
do Brasil, um dos países com a maior taxa de feminicídio do mundo. O país que mais mata trans no mundo. Nossa, Todas essas questões. Pauto isso direto. Aí o pessoal fica, ai, mas é porque lá a mulher não podia dirigir até não sei o que na Arábia Saudita. Tá, mas isso, a Arábia Saudita não é dona do Islã, entendeu? Não existe isso, porque tu tem as leis de um país que estão impondo. Isso não é o Islã, entendeu? A primeira palavra do Corão qual é? Ikra. Leia, se eduque. Então o pessoal fica, porque a mulher muçulmana não pode estudar. Errado. A mulher muçulmana pode fazer isso. Errado. Porque o homem pode mais que a mulher. Errado. Entendeu? Só que isso vem do quê? De concepções erradas que as pessoas têm, generalizam. A gente tem, sei lá, umas novelas que botam umas coisas nada a ver, umas pessoas falam umas coisas nada a ver. E acaba que tu adiciona em cima de coisa, adiciona, entendeu? Não, Mas... e as referências de país que a gente tem hoje também não são referências islâmicas, né? Exatamente. Referência Costumo dizer política, o seguinte, cultural, pode pra ser. mim, eu nunca viajei pro Oriente Médio. Tem que ir pra lá. Tem que Lá. ir pra Lá. Mas assim, concepção minha, tá? Deixar isso bem destacado. Pra mim não existe país muçulmano. Eu Existem concordo. países árabes com, talvez, dependendo do país, maioria islâmica, com governos que talvez emulem algumas características de jurisprudência islâmica, claro, alinhados às suas próprias certeza. conveniências, Uhum. né? O cara não vai colocar Sim. um trecho da Sharia lá que vai mexer com o poder dele, por Ele exemplo. não vai usar o versículo não há imposição na religião, né? Não. Ele Por não vai usar exemplo, esse versículo. não vai. Tá no Corão, né? Ele vai usar coisas que beneficiam ele como líder para manter aquela classe ali de parasitas Muito bom. do funcionalismo, do alto funcionalismo público, os militares, né? Dependendo da configuração de cada país, né? Então, para mim não existe país muçulmano, porque para ser muçulmano ele tinha que ser muçulmano, 100%, né? Nas leis, no respeito aos outros que não professam a fé. Tivemos grandes estados muçulmanos que conservaram, onde as pessoas puderam conservar suas fés, outras que não o Islã, tendo proteção do Estado, isso é registrado na história. Hoje em dia a gente não tem nada semelhante no mundo, assim, em termos de... O mundo árabe está muito desestabilizado. Os governos, a maioria deles estão comprados pelos Estados Unidos, vide Israel. Sim. Então, assim, a gente tem povos solidários, né? Povo do Egito. A gente viu aquelas manifestações das pessoas atravessando o deserto para levar água, suprimentos. A gente tem os povos solidários. Os governos, não. Sim. Os governos, assim, no Totalmente início da colonização... comprados. No início da colonização, a gente já vê lá o rei da Jordânia já entregando os pontos, já uma galera entregando posições da resistência. Não tem nada a ver com isso. Uma das perguntas que o pessoal de Gaza mais faz mesmo é, tipo, when in Arab? Onde estão os árabes? Sim. E aí o pessoal fica, não, mas, por exemplo, por que tá cobrando mais os governos árabes do que os governos de, por exemplo, do Brasil, vamos supor, sei lá. Porque eles dizem, nós somos irmãos, nós estamos juntos, somos vizinhos. Tipo, cara, do Egito ali, tu tá vendo as bombas cair, entendeu? Da Arábia Saudita, a gente teve uma festa enquanto Gaza estava sendo bombardeada. Sim. Então, a gente não tá tendo o mínimo do mínimo. Sim. E eu concordo. A opinião de muitos sauditas é que os palestinos sequer são árabes. Mas são muçulmanos, né? Então, no Islã, o que importa é isso. Você lutar contra a injustiça, principalmente com irmãos seus, né? Você tá vendo irmãos seus ali morrendo. Se é árabe ou é da Indonésia, é brasileiro, enfim, não importa. Que hermana os muçulmanos e muçulmanas no mundo Islã. É la ilaha illallah. Isso aí, não tem etnia, não é não tem vínculo étnico nem sanguíneo. Muito bem colocado. Vamos prosseguir com as inteligentes contribuições do Leonardo Messias. Tem um terceiro tópico aqui que ele elaborou em forma de pergunta: islamofobia na prática. Você tem uma plataforma poderosa onde compartilha suas experiências como mulher muçulmana de origem palestina. Como você lida com o desafio de desconstruir estereótipos sobre o Islã e a Palestina ao mesmo tempo que promove uma mensagem de paz e diálogo em meio a um cenário de polarização global? Eu acho que se não for com uma mensagem de paz e diálogo... É porque, assim, a gente já tem a questão de que muçulmano é visto como agressivo, como louco, como não sei o quê. Se eu chegar lá nas redes sociais e ficar gritando, espalhafatando, não sei o quê, vai piorar ainda mais a situação, não vai ter como. Sim.
Mas eu acho que, assim, uma coisa que é importante a gente mencionar é de que, tanto como muçulmana como palestina, é muito cansativo. Porque, por exemplo, assim, a situação em Gaza, eu, como palestina, eu não senti que eu tive tempo nos primeiros meses para sofrer, para entender o que estava acontecendo. Porque eu tinha que estar lá educando as pessoas sobre uma coisa. Então, é tipo assim, a gente não pode viver o luto porque a gente tem essa obrigação moral de educar as pessoas para que a gente possa implorar para ser visto como ser humano. E eu vejo que isso é muito tanto do Islã como da Palestina. Por exemplo, assim, eu sou muçulmana, tá, mas então vocês oprimem mulheres, vocês são isso e aquilo. Não, não é assim. Tá, mas aí tu tem que explicar, só que é desgastante. Porque, por exemplo, assim, tiver as ofensas das coisas, eu penso muito assim, nossa, mas essas generalizações com mulheres muçulmanas, eu penso muito na minha mãe, eu falo, cara, minha mãe usa hijab, as minhas tias usam hijab. Como é que as pessoas conseguem ver, tipo, elas como se elas fossem, assim, sei lá, tipo, sujeira no chão, assim, sabe? É uma coisa que machuca muito. Mas eu acho que se não for com paz e diálogo, não tem como, assim, sabe, ir pra frente. Infelizmente, é um trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo pouco a pouco, passo a passo, mas é importante. E o Islã também, ele nos fala, né, que a gente deve ser paciente, a gente deve ser... a gente está aqui também para espalhar a mensagem do Islã, para ensinar as pessoas. Então, o fato de eu ter uma plataforma que me possibilite fazer isso é a melhor coisa que eu tenho. Assim, eu falo muito disso. Assim, se eu tivesse a plataforma que eu tenho hoje em dia, sei lá, se eu tivesse 50 mil seguidores e eu não falasse absolutamente nada da Palestina ou do Islã, eu ia estar falhando comigo mesma, sabe? Tipo, para que eu tenho a plataforma então? E a gente fala muito dessa questão porque, por exemplo, parcerias com marcas e tal. Já recebi propostas que muitas vezes, inclusive, eu recebi e-mails depois que foram retiradas. Tipo, não achamos mais que os valores da marca se alinham com seus valores, não sei o que, não sei o que. Só que aí, no final, eu fico, tá, mas por que eu tenho que abrir mão de quem eu sou e dos meus valores para me encaixar numa coisa assim, sabe? E militantes políticos e militantes, por exemplo, de questões mais importantes, dificilmente tu vai conseguir, tipo, viver das redes sociais ou de parcerias ou coisas porque tu tá tratando de assuntos que muita gente prefere ignorar ou prefere não saber. Então, acho que no final, para mim, é muito melhor saber que eu fiz o que eu pude, conseguir dormir, assim, sabe? Tipo, tranquila na minha cama, do que necessariamente ter um dinheiro ou alguma coisa, assim, sabe? E as redes sociais são cruéis também. Sim, e hoje parece que se você não faz um negócio, tipo, meio ridículo na rede social, ou se é um comediante, alguma coisa assim, você acaba não crescendo, né? Se você fala de assunto sério e tal, A rede é um social negócio que tem a galera talvez não tá muito afim de Até o saber, formato. né? Por exemplo, quando eu comecei, eu conseguia fazer vídeos na horizontal, formato tipo YouTube, de 3, 4 minutos. Hoje em dia tem que ser Reels na vertical, 1,5 minuto, olhe lá. E olhe como tu vai falar. E aí, às vezes, eu tenho que postar uma foto minha ou postar um vídeo, tipo, mais engraçadinho, assim, pra ter uma mudança, assim, de cenário, sabe? Pro algoritmo não pegar. Mas é exaustivo, É um assim. desafio. A rede social, inclusive, ela traz uma coisa que pouca pessoa nota. Esses dias viralizou aí um vídeo de um rapaz tentando acertar, um jovem, assim, tipo um adolescente, tentando acertar uma coreografia na chuva. Ele já devia estar umas 7 horas fora de casa, dançando. Então, você pensar que as pessoas estão trabalhando de graça para bilionários, para fazer o algoritmo continuar movimentando, sabe? Uma crueldade nova dos novos tempos, formas de escravizar as pessoas sem que Com elas certeza. se deem É o conta. pão e circo, né? É. Famoso, né? A gente tem algumas participações em vídeo também. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, irmãs, irmãos, a todo mundo que está assistindo Assalamu alaikum podcast, em especial ao Shabazz e a Aviat Omar, que é para quem vai o meu questionamento. O Estado colonialista de Israel, ele é o enclave do imperialismo no Oriente Médio. A limpeza étnica ela é promovida por esse mesmo Estado sionista, colonialista, há mais de 70 anos. E ela se intensifica a cada dia, em especial na atualidade, onde os massacres passam a ser diários, televisionados e apoiados pelo imperialismo. E vemos que o objetivo do imperialismo é a destruição completa do povo palestino, através da sua eliminação física e através da sua imigração em massa, como foi feito em Nakba há 70 anos atrás. Não há recuo dessa força destrutiva, né? E o militarismo colonialista de Israel é apoiado e financiado e mantido pelo dinheiro e pelas armas do imperialismo estadunidense, principalmente, e também o europeu.
que garantem que todos os organismos internacionais se calem ou no máximo se manifestem timidamente, sem um desdobramento efetivo contra esse estado de terror. Hoje, a ofensiva contra as nações árabes já ultrapassaram as fronteiras da Palestina e recentemente chegaram ao Líbano, entre outras localidades. A pergunta é: como ser coerente se dizendo pró-Palestina sem esses 3 elementos? Sem defender o fim de Israel e a devolução integral das terras roubadas palestinas ao seu povo, para que vivam como antes da Nakba, em paz entre si e com outros povos. 2. Sem tocar na questão do imperialismo opressor dos povos do mundo, em especial dos povos árabes, e mais ainda do palestino, e mais ainda do povo de Gaza. E 3. Sem combater a opressão dos povos e que esses tenham o direito da autodeterminação de seu armamento e da sua luta contra o domínio dessas forças, o que fazer para enfrentar o sionismo que massacra os povos árabes fora da Palestina, para que se varra definitivamente o imperialismo, as classes dominantes e as forças do sionismo dali. Samara, muito obrigado pelas suas contribuições. Ela que é militante do Partido Operário Revolucionário, muçulmana, brasileira, de origem turca e libanesa. Muito obrigado pelas suas contribuições. Pergunta dela, na verdade, são 3, né? Sim. Perguntas. Eu acho que a gente já falou um pouco Eu ia dizer também. dessa situação, mas fica à vontade. Eu acho que os pontos dela foram muito importantes, principalmente na questão que ela fala do imperialismo que a gente falou. Por exemplo, a situação na Palestina não se limita à Palestina. A gente tem... a gente está vendo a situação no Sudão que está acontecendo, a gente está vendo questões ao redor do mundo que a gente pode falar que são... a gente tem pessoas sendo escravizadas, trabalho escravo, a gente tem inúmeras questões ao redor do mundo acontecendo. E eu acho que quando a gente luta por uma Palestina livre, a gente deve saber também que a gente tem um dever de lutar por esses outros povos e por essas outras pessoas. Então, o imperialismo, a colonização, a política sionista, de fato, ela se expande e ela deve ser... a gente deve lutar contra de inúmeras maneiras, assim. Faço muito esse trabalho em relação à questão palestina, porque é uma coisa muito pessoal para mim. Eu tenho muito conhecimento, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante sempre dar visibilidade e participar de outros movimentos, que são extremamente importantes. E essa questão de armamento, de defesa, quando aconteceu o 7 de outubro, todo mundo falou, né? Israel tem direito de se defender. Direito de se defender, a gente se questionou até onde vai o direito de se defender. E aí a gente entra para a questão da Palestina. Os palestinos que não têm uma força militar têm o direito de se defender? O Líbano tem o direito de se defender? A Síria tem o direito de se defender? A Jordânia, seja o que for acontecer, tem o direito de se defender se alguma coisa acontecer? Se acontecesse alguma coisa com a Arábia Saudita, tem o direito de se defender? A Rússia e a Ucrânia agora, que teve toda essa questão da OTAN com os Estados Unidos, que instigou, não instigou, que agora a gente está nas eleições americanas, que o Trump fica falando uma coisa, a Kamala Harris fala outra. E essa é a questão, quem decide quem tem o direito de se defender, quem decide quem tem armamento, quais são... E a gente entra para essa questão, quem é que delimita essas colocações e decide quem é mais humano, quem merece mais do que o outro? Então, eu acho que, assim, quando a gente fala, para tentar generalizar, assim, as perguntas, quando a gente fala de uma Palestina livre, deve, sim, englobar outras questões ao redor do mundo. Porque senão é incoerente também, né? Tu lutar por uma Palestina livre e depois, por exemplo, a gente tá vendo a Guerra Civil na Síria. Eu fui aprender sobre a Guerra Civil na Síria mais depois que eu tive amigos no Canadá que são refugiados sírios e eles me falavam várias coisas que eu não sabia. E eu falei, nossa, mas eu falo tanto da Palestina e eu não aprendi sobre. Aí eu comecei a pegar pra aprender mais. Do Líbano mesmo. Eu comecei a aprender sobre o Líbano, tipo, há 2, 3 anos atrás. E isso é culpa minha, responsabilidade minha como Hayat, como ser humano. Mas aí, quanto mais tu vai vendo, assim, eu acho que mais puxa. Então é importante a gente saber que a questão de... se apoia um, a gente deveria apoiar, assim, em geral, sabe? Legal. Senão você corre o risco de parecer um sionista, né? Só advoga em causa própria, sim. só chora os Sim. próprios lamentos, as próprias perdas e não demonstra nenhuma empatia por qualquer outra Com certeza. população do mundo, né?
especialmente as populações que eles oprimem. Vou colocar um outro ponto aqui. Tem mais participação da galera que acompanha a gente, mas eu falo isso assim, é uma constatação, não é uma opinião. Eu falo isso com muita tranquilidade, mas com bastante tristeza também, mas acho que eu tenho o dever de colocar isso para as pessoas. Israel é racista, cara. Israel é um sistema de supremacia branca. Você quer ver um desafio? Esse é fácil. Você já viu algum porta-voz de Estado israelense negro? Você já viu um âncora? Tem negro em Israel, tá? Tem bastante, inclusive. No exército, né? No exército. Na linha No de exército frente. você vê. No exército você vê. Por motivos, né, que eu não preciso nem explicar aqui. Agora, você vê essas pessoas em alguma posição de poder? Você não vê. Você nunca... Você nem vai ver um porta-voz do governo israelense negro. Não fala isso que eles vão botar agora, só pra falar que gosta de negro também, viu? É, capaz, né? Tem uma questão aqui, só pra também saudar as pessoas que participam, né, das nossas enquetes aqui. Eu coloquei uma caixinha de perguntas. Eu acho que a Hayat já respondeu isso aqui, mas aí eu vou mandar um abraço pro Pedro, né, que muito gentilmente enviou uma pergunta pra gente. Ele tá falando sobre essa questão de hijab, dizendo que como a irmã se sente em relação à segurança das mulheres muçulmanas no Brasil, porque ele diz que a esposa dele é extremamente receosa de estar em público, fazer as coisas do dia a dia com hijab. Você vê que é um relato de muitas mulheres, né? Essa semana eu recebi 3 mensagens sobre isso. Essa semana só. E foi uma coisa bem assustadora, assim, perceber a proporção que tá chegando, sabe? Sempre que tem eventos como o genocídio, que está em curso quase um ano, falta 15 dias para completar um ano que esses horrores estão ocorrendo, a gente vê o termômetro da islamofobia subir, né? E eu acho que, assim, essa questão a gente, para tentar debater isso, a gente tem que tentar ocupar mais espaços, assim. Eu falo muito da questão palestina, a gente tem que entrar dentro das universidades, ocupar um espaço mais acadêmico. Eu acho que com a questão do hijab a gente pode tentar fazer isso também. A gente pode tentar, por exemplo, por que a Globo não faz uma matéria com muçulmanas falando sobre a islamofobia no Brasil que aumentou? Por que a gente não tem mídia saindo, tipo, em jornais online mesmo, em universidades? Eu acho que quando a gente conseguir dar um foco e tentar aumentar essas presenças e colocar presenças de mulheres muçulmanas mais nesses lugares, talvez a gente consiga uma melhora nesse sentido. A gente vê hoje em dia inúmeras blogueiras muçulmanas que fazem um trabalho muito bom desmistificando a religião, e mesmo assim, depois de tudo isso, parece não ser suficiente, sabe? Então, eu acho que muitas vezes essa ignorância, ela é isso, ela é ignorância, sabe? Muitas vezes ela não vem do ódio ou da raiva. Obviamente, existem ódio e raiva, existem pessoas que são ruins, né? Com certeza, existem crimes de ódio. Mas eu acho que se a gente conseguir trabalhar na base, talvez, por exemplo, se acontecer qualquer coisa na rua, vão ter pessoas que vão interferir, vão falar, não é assim, entendeu? Eu acho que isso aí vem de uma educação de base, só que a gente tem que trabalhar nisso também. Mas é preocupante, com certeza. Uma freira sendo agredida, tendo seu hábito arrancado, você não acha que ia gerar empatia e comoção? Com certeza. Deveria, né? Inclusive, eu uso esse exemplo da freira para demonstrar o quanto que essa propaganda fabricou esses mitos em torno dos muçulmanos, especialmente das mulheres. Porque, cara, na verdade, se a gente tiver que fazer uma lista de religiões que se utilizam de algum tipo de lenço ou cobertura para a cabeça, é mais fácil a gente fazer quais religiões não tem. Não tem. Porque a maioria das religiões tem, as que eu conheço, as que eu frequentei, as que eu tive a oportunidade de conhecer estudando, as pessoas cobrem a cabeça. Então, a imagem conhecida, divulgada pela Igreja Católica da Mãe de Jesus, ela tá de hijab. Aquilo para mim é um hijab, certo? As freiras usam uma vestimenta que muito se assemelha... No próprio judaísmo também. No próprio judaísmo, o cristianismo etíope. Eles, inclusive, rezam muito parecidos com a forma que nós rezamos. Mas o problema é a muçulmana. Sim. O problema é os árabes. E a gente vê as políticas ao redor do mundo. A França, por exemplo. Nossa, a França é faz bizarra. extremamente homofóbico. A Bélgica também proíbe o uso de hijab em universidade. Cada vez a gente tem mais. Então, por exemplo, assim, enquanto tu não permitir que mulheres muçulmanas ocupam lugares que elas também pertencem, que elas também merecem ocupar, esses crimes de ódio vão aumentar. Quando tu tem países fazendo uso de políticas que discriminam contra o uso do hijab, vai piorar. Entendeu? E eu acho que
infelizmente, só com manifestações e revoltas que a gente vai conseguir fazer uma diferença e, no caso da França, assim que a gente vê, né? Cada vez pior. Não, a França, se ela quisesse muito manifestar o seu desprezo pelos muçulmanos, eu tenho uma sugestão ótima, que é, tipo, devolver o dinheiro que eles usurparam da Argélia, indenizar o Senegal e os outros países que eles fizeram colônias, que eles invadiram de forma armada, Não, a França é uma ocasionando... democracia, pô. França é uma democracia. É. Macron. A França, historicamente, tem um ódio assim, absurdo dos muçulmanos. Eu estudei um pouquinho a questão da Argélia. Deixo indicação aqui para as pessoas conhecerem a Batalha de Argel, que é um filme bastante antigo, mas que informa bastante sobre os horrores que eles perpetraram no norte do continente africano, inclusive proibindo o idioma árabe, e agora eles não conseguem lidar sequer com o refluxo, que é um refluxo, né, de migração. Não só isso, mas a população da Europa tá ficando velha. Eles Exatamente. precisam dessa imigração. Mas eles também querem ser seletivos com a imigração. Então, Exato. tipo, Dá pra entender, tá né? meio complicado, né? Sim. Tu precisa de gente, tem gente chegando. E a gente vê os trabalhos que a maior parte dos imigrantes negros ocupam também, entendeu? Você já viu aquele filme Um Dia Sem Mexicanos? Não. Nossa, tem um filme muito bom do começo dos anos Vou ter que 2000. fazer uma lista de recomendações pra mim. Porque A recomendação é A recomendação. Day Without the Mexicans é um filme muito legal, meio distópico, assim, meio fantasioso. Tipo, do nada, os mexicanos somem. Estados Unidos. Desaparecem, Então, tipo, tinha uma mangueira regando um laranjal, a mangueira ficava sozinha no chão. Aí tem um casal lá, interracial, mulher branca americana e o mexicano, ela sai, cadê meu marido? Eles sumiram. Aí os brancos começam aí na televisão, falam, mexicanos, a gente não sabe exatamente o que a gente fez pra vocês. Mas, A por gente favor, queria, voltem. por favor, que vocês voltassem. Aí aparecem os americanos passando protetor solar, colocando chapéus enormes, tentando colher laranja, tentando fazer os Meu serviços que eles Deus. fazem. Esse filme é sensacional. Vou assistir. É muito É um muito bom. contrassenso, né? Porque esses países aí que construíram o seu país com a riqueza dos outros, né? Com a exploração e matança dos outros, agora querem negar esses outros de entrarem, né? Exatamente. Quando eu fui no Louvre lá na França, eu passei a maior parte da uma exposição do Egito. Exatamente. Olha tudo que eles roubaram. Eles roubaram Sim. até as artes dos negócios. Tem uma piada circulando na rede social que é muito boa. Vocês Só não viram, né? roubaram a pirâmide porque não ia caber, né? Ah. Deu uma coisa assim, eu vi. Isso é sensacional. É isso, né? Inclusive tá tendo um movimento na Espanha, aproveitando essa questão de museus, artefatos arqueológicos e tal, que a galera de Barcelona tá meio enraivecida com o fluxo de estrangeiros. As pessoas vêm da América Latina pra Espanha. Mas, pô, os artefatos daqueles povos milenares foram todos roubados lá. A galera quer ver o negócio do avô dele lá. Aí tem que ir pra Barcelona, pô. Sim. Aí, pô, devolve as coisas que a galera fica em casa. Tipo isso. Eu, na verdade, eu sou a favor de sermos todos cidadãos do mundo, cara. Entendeu? Porque essas barreiras favorecem a quem? O Brasil é muito aberto, né? Por isso que o passaporte brasileiro vale muito. Mais de 173 países sem necessidade de visto, porque o Brasil mantém boas relações com os países. Agora, situações como, né, para não dizer que a gente não critica os chamados países muçulmanos, a Arábia Saudita, o camarada, o pai dele é da Eritreia, ele nasce na Arábia Saudita, nem o pai dele, nem ele que nasceu lá vai ter Nunca. documento Nem os saudita. filhos, É nem os absurdo E isso aí. Dubai também, Sim. depois que tu termina de trabalhar, tu tem que ir embora, tu não pode ficar. Exatamente. E você paga um imposto por ser estrangeiro, né? Meu Deus, é muito bizarro. O Brasil é uma mãe nesse sentido. Com certeza. Eu vou pedir pra galera da produção colocar o videozinho dessa nossa irmã Ravisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Hayat, oi, irmão Shabazz, oi, todo mundo do Assalamu alaikum podcast. Eu sou a Ravisa e minha pergunta para Hayat é a seguinte. Hayat, em uma conversa que surgiu o assunto Palestina, Hamas, Israel, como você faz para as pessoas entenderem que, na verdade, o povo palestino é oprimido de toda essa situação e não o contrário? Qual é o argumento que você usa que bota as pessoas para pensar? Bom, minha pergunta é essa e tchauzinho. E é uma pergunta bem legítima, porque, assim, quando a gente começa a falar dessas coisas, é difícil convencer as pessoas, não é fácil. Então é legal que você já tem o método.
O meu método é só citar direito internacional hoje em dia. É tipo assim, não sei o quê, porque os palestinos... mas... E os assentamentos? Tá, mas e os campos de refugiados? Tá, e os checkpoints? E a prisão administrativa? E as celas sem câmera, sem nada? E como é que funciona? Aí tu começa a falar, a pessoa não tem argumento, entendeu? E eu acho que vem muito desse lugar. Por exemplo, assim, o pessoal fala muito, porque Israel retirou todos os assentamentos de Gaza. E eu falei, poxa, a gente tá comemorando que assentamentos ilegais foram retirados do território palestino, que é a primeira questão. Segunda questão é que eles foram transferidos para Cisjordânia. E terceira questão é que foram retirados para que houvesse um bloqueio em Gaza. Então, tudo foi esquematizado de uma maneira própria, entendeu? Então, eu acho que, assim, infelizmente, a pergunta dela é muito boa, porque, infelizmente, pra gente fazer as pessoas perceberem que os palestinos são gente, a gente tem que humanizar eles. Então, esse é um dos primeiros passos, assim, por exemplo, olha, eu sou palestina, minha família é de lá, eu, quando vou lá, tenho essa experiência. Mas também é basicamente citar, mas tu sabe que foi isso que aconteceu? E aí, quanto mais tu vai falando, tu vai estar nas resoluções da ONU, que, infelizmente, também não são respeitadas, mas elas estão lá. Então, assim, quanto mais tu fala, mais fatos tu coloca, porque se a gente for parar pra pensar, o que os palestinos querem? A implementação do direito internacional. Se a gente tivesse, de fato, a implementação do direito internacional, a gente não estaria na situação que a gente está hoje em dia. Então, eu acho que vem muito desse lugar da gente conseguir se informar, criar essa humanização que, infelizmente, é necessária e ensinar para as pessoas o que está acontecendo. Boa. E ter muita E paciência. por que você acha que é importante para o brasileiro se identificar com a questão palestina? Porque olha a história do Brasil. A gente vem também de uma colonização. A gente viu o que aconteceu com os povos indígenas. A gente tem mais da metade da população brasileira uma população negra e a gente tem racismo estrutural, a gente tem racismo descancarado. A gente vive também, e, obviamente, eu amo o Brasil, tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos. A gente falou disso. Taxa de feminicídio, taxa inclusive, a gente fala muito porque da questão da homofobia e de tudo, o país que mais mata trans é o Brasil. A gente é um país extremamente homofóbico também. E a gente vê quantas vezes não sai notícia no jornal de agressão, vídeos, não sei o que. Nossa, que despenca de gente na nossa rede social pra falar assim, vai lá ver o que... O Lade, né? Vai lá. Vai ver o que faz com gay lá. Aí eu vou lá e falo assim, mas amigo, aqui no Brasil você defende a galera? Exatamente. Você tá engajado na luta? Exatamente. Tá acompanhando Exatamente. os números, assim, são muitas pessoas agredidas, são muitas pessoas que perderam a vida, né? E você tem se engajar. Não, você tá só usando, sim. né? E a gente tem muito mais similaridade com a questão do Brasil do que as pessoas percebem, sabe? Tipo... E é por isso que a gente vê tantas pessoas do movimento negro, tantas pessoas do movimento LGBTQIA+, tantas pessoas de movimentos por lutas, assim, com a causa palestina. Tem uma autora do Gaza no Coração, a Gisele Martins. Eu conheço, ela é maravilhosa. Eu tô muito querendo entrevistá-la porque ela justamente estuda essa relação entre armas que matam palestinos nos territórios ocupados, armas que matam pessoas negras e pardas nas favelas do Brasil afora, assim, né? Então, já fica aqui também um salve pra Gisele, que a gente já conversou, né? Mas ela é de outro estado, a gente ainda não conseguiu ajeitar. Inshallah, a gente Se Deus consiga em breve aí. Mais uma brilhante autora desse livro fundamental, que é o Gaza no Coração, da Editora Elefante. E eu acho que outro ponto também, que a gente já falou aqui, né? Israel não tá parando, né? Não parou na Palestina, não vai parar só na Palestina, tá expandindo esse movimento colonialista, né? Então, assim, até onde isso vai? Isso tem um fim, tem um limite? Porque eu imagino que na concepção atual de Israel, amanhã o mundo inteiro vai virar palestino. Não sei se você concorda com essa afirmação. Eu acho que tem muito sentido. Mas isso foi consequência. É porque, assim, o que mudou dessa vez com o genocídio em Gaza? Assim, que obviamente os palestinos mostrando, mas é que Israel não conseguiu sustentar a narrativa que sempre apresentou, de que somos as vítimas, nós somos os perseguidos, não sei o quê. Tipo, o mundo tá vendo, tá? Se tu é vítima, como é que tu tá... Um exemplo simples, assim, como é que tu tá bombardeando um campo de refugiados? Como é que tu tá bombardeando um hospital? Tipo, não faz sentido, entendeu? Então, eu acho que, assim, a situação que a gente se encontra no momento se dá muito por causa deles, entendeu? Tipo assim, eles, querendo ou não, nos mostraram quem eles são, o que eles fazem, qual é o intuito deles. E, obviamente, tem esse receio, porque a gente teve um momento significativo no apoio com a causa palestina. As populações, em geral, embora não seja... na história. Exato. Nunca chegou nesse nível. Nunca. Sobre Palestina, não. Jamais. E aí, eu até falo assim que quando eu comecei a falar da Palestina em 2020,
em português eu não conhecia nenhum perfil que falasse, assim. A gente tinha Sanaúda, Juventude Sanaúda, que eu também participava. Mas, por exemplo, tipo, de pessoas de gravarem vídeo, fazerem, eu não tinha acesso, eu nunca vi, assim. Então, assim, quando eu colocava a minha cara nos vídeos, falava, eu apanhei muito. Mas eu apanhei muito, muito. Tipo, hate, ameaças de morte, não sei o que, não sei o que. Hoje em dia, quando eu recebo hate num vídeo, tipo, os meus seguidores já respondem. Entendeu? Tipo, eu não preciso... Obviamente, aquela coisa... Hoje em dia eu lido muito melhor do que eu lidava. Antigamente também amadureci, cresci com isso. Mas as pessoas... muita gente que falou, não, porque em fevereiro eu fui aprender, eu descobri A, B, C e D, entendeu? E a gente tá tendo muitos artistas também. Por exemplo, até o Macklemore, não sei se você conhece, que ele lançou o Hands Hall e agora lançou ontem, ou anteontem, o Hands Hall 2. E ele falou, não conheço, mas eu tô aqui porque eu acho que é uma coisa certa, vou aprender, aprendeu, e tá fazendo um baita movimento pela Palestina, entendeu? Sim. Então eu acho que é sobre isso, a gente tentar sempre se educar, e isso assusta eles. É verdade. Mas graças a Deus que a gente tá tendo essa mobilização, assim, da população, eu diria. Lídia, fiquei sabendo, me contaram nos bastidores, que você tem um presente pra dar pra Hayat. Opa, com certeza. Mais uma vez, né? Aqui no nosso podcast, é o livro Liderança na Visão Islâmica, está disponível aí, e autografado pelo autor Ali Maslon aqui, gentilmente nos cedeu esse brinde aqui, esse presente, para dar em mãos aí para Hayat. Ai, obrigada. Então espero que você aproveite. Olha aqui, acho que é ali a câmera, né? Isso, pra ver. tá Gente, olha sua. que bonito. E o meu presente favorito de ganhar é livro. Eu juro por Deus. E o problema é que eu penso assim, se eu voltar pro Canadá, eu vou precisar de uma mala só pra livro. Meu Deus, Porque, imagina. meu Deus, eu amo. Melhor coisa. Ó, Liderança na Visão Islâmica. E Espero que você lançou aproveite. quando? Vai lançar agora? Já lançou, já foi lançado, tá disponível já nas melhores livrarias, Ó, gente, plataformas assinados digitais. Então, Ai, espero muito que você aproveite obrigada. Com aí. certeza. Tenho 18 horas no ônibus, já vou aproveitar Aí, pra ó, ler, então. Com certeza. Muito, muito obrigada. Legal. Obrigada, Ali. Agradecer o carinho aí Obrigada, do Dr. muito. Ali, Mais que uma vez, falar autografou, né? do Gaza no Coração aqui também, Ó, gente, já os dois disponível. livros daqui. Gaza no coração, Livros nas melhores importantíssimos. livrarias, na internet, nas Boa. plataformas, você encontra também, certo? Boa. E falar do nosso querido patrocinador, né? Falar do nosso parceiro podia Muruna, deixar de falar. supere-se a cada dia. Você que gosta de andar estiloso, com aquele jeito singular, peculiar de andar, como a gente fala na quebrada, na picadilha. Gostou, Ali? Opa, Andar na picadilha. O cara tem muito estilo, entendeu? com certeza. Muruna tem uma proposta diferenciada de vestimenta, de acessórios. São parceiros do Salam Aleikum aqui desde o início. Então, dê uma olhadinha ali no Instagram, conheçam as redes sociais, o site. Muruna, supere-se a cada dia, certo? Vamos distribuir uns brindes aqui logo menos também, certo? Pra galera que acompanha a gente, vestir uma peita no estilo aí, os acessórios que eles também produzem, que são muito legais, Eu muito achei o bacanas. logo bem bonito também. Eu tô Sim. esperando a minha camiseta, Não, e as Ahmed. estampas é diferenciado. Não, os trabalhos são muito bonitos. Inclusive, parte dos designs foi feito pelo Barra, meu vizinho iraquiano. A gente ficou muito amigo do ano passado pra cá. E ele compartilha muitas histórias do Iraque comigo. Ele foi responsável por boa parte da identidade visual, fiquei sabendo esses dias, da Muruna. Então, tá nas mãos de um artista fabuloso. Barra é um cara sensacional. Bacana. Meu mano Barra, aquele salve. Meus manos do Muruna, aquele salve. Ahmed, Rafik, amigos, irmãos, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela parceria. Aproveitando o ensejo, se você gostou do conteúdo deste episódio e deseja apoiar a nossa iniciativa, você pode fazê-la das mais diferentes formas. Uma delas é se engajando nas nossas redes sociais, especialmente se inscrevendo em nosso canal do YouTube, ativando também as notificações para que desse modo você receba em primeira mão as nossas novidades e lançamentos. O Salam Aleikum Podcast é o primeiro podcast islâmico do Brasil. Queremos estruturar e desenvolver cada vez mais esse projeto e continuar levando conteúdos de alta qualidade para você. Sociedade, política, geopolítica, assuntos internacionais, história. Tivemos aqui a presença de pessoas excelentes Tá louco. que conferiram episódios sensacionais. Então, tem gente que está usando em sala de aula, tem gente que está usando para conhecer os caminhos da fé, do Islã. Alhamdulillah. Tem gente que está
utilizando para conhecer mais a respeito da causa palestina, nós que desde o início do nosso projeto, até então de forma perene e contínua, mantivemos o nosso apoio irrestrito à causa palestina. A bandeira da Palestina faz parte aqui do nosso cenário, está na nossa mesa. Não gostou? Comenta aí. Engaja o nosso conteúdo aí. Ou morde as costas também. E mais uma aula, né? Hoje mais uma aula, alhamdulillah. Obrigada. Foi sensacional. A gente do Salam Aleikum nutria uma expectativa imensa pela sua presença. A gente está muitíssimo feliz. Espero que tenha alcançado. Superou, Não, né? superou. Com certeza. Superou e muito, porque a gente já estava cogitando fazer à distância, né? Fazer uma live e tal, que com certeza ficaria muito bacana também. Mas dessa forma, nós não seríamos presenteados com a sua presença Obrigada. aqui, Verdade. que muito enobrece esse programa, brilhantando os estúdios do Salam Aleikum Podcast. Hayat Omar, muitíssimo obrigado Eu por que ter aceitado o agradeço. convite de forma tão gentil, solícita e ter conduzido esse bate-papo de uma maneira tão elegante, educada, inteligente, e tenho certeza que vai fornecer muitas referências para as pessoas Inshallah. e muita informação, muito conhecimento. Muitíssimo obrigado. Obrigada pelo convite novamente. Só parabenizar vocês pela iniciativa. Acho que é muito importante, é muito legal. Eu assisto também os vídeos no YouTube. Eu sou legal. fã, né? Então Aí eu fico sim. assistindo. Mas muito obrigada. E vocês também, tá? Extremamente inteligentes. E espero que Deus dê forças para vocês continuarem fazendo o trabalho que vocês estão fazendo. Amém. Inshallah. A Obrigada. gente não dá muito conta, mas o convidado aqui... que Não, é dão estrela, né? sim, dão sim. É. Eu aprendi aqui também, hein? Aqui é o convidado que traz o... Não. Com certeza. Recomendaria, gostou da experiência? 100%. Legal. Olha para aquela câmera lá, recomendaria esse Recomendaria, programa. tem que vir aqui, a bandeira da Palestina é linda. Já comentem também se não gostaram, que nem o Alito falou, que aí já ajuda. É isso aí. Mas super recomendo, foi uma experiência incrível. E inshallah, se Deus quiser, a gente consegue repetir também futuras vezes. Oh, Inshallah, porta já tá- está convidada para Viu só, retornar. eu já tô puxando a próxima. Não, mas é isso, uma praxe nossa, todos os convidados e convidadas que passaram por aqui, a gente Obrigada. já conclama a voltar Sim. uma vez mais. Você falou da bandeira da Palestina, eu vou aproveitar para mandar um abraço pro Mahmoud, que foi o presente dele. Ele te deu. Esposo da Maria Chame. E foi tão Ah. engraçado que no dia a gente tinha uma bandeira aqui que não tava muito bonita, não tinha uma qualidade muito boa. E ela sumiu num dia de gravação aqui. Aí eu falei, gente, mas como assim some a bandeira? Não pode sumir a bandeira, cara. É um negócio do nosso cenário. Sim. Aí fiquei procurando, eles falaram, eu vi uma bolsa assim. Eu falei, essa bolsa? Eles falaram, umas coisas suas. Eu falei, minha? Mandaram aí pra vocês. Abri, tinha camiseta pra todo mundo e essa bandeira muito mais bonita do Ai, que a legal. que tinha perdido. Eles são Que depois a gente achou maravilhosos. também. Eles são Irmão maravilhosos. maravilhoso Bah. aí. A Uma coisa Maria de Chame Deus, também. assim, porque eu procurei a bandeira, eu tava no dia e tinha uma mais bonita. Alhamdulillah. 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 Muito obrigado à nossa audiência, você que acompanhou na íntegra esse episódio, ou você que chegou até aqui através de algum corte, né? Que a gente vai em breve soltar aí nas redes. Mas agradecer a nossa audiência que tem ajudado a gente a alcançar pessoas ao redor do mundo. Mandar um abraço para as comunidades de Guiné-Bissau que têm nos assistido Nossos aqui no irmãos Brasil e na África. Irmãos de Portugal também têm nos acompanhado. E isso é muito gratificante, né? Realmente. A gente de Alhamdulillah. fato se empenha Alhamdulillah. bastante para manter isso aqui acontecendo. E cada pessoa dessa que se agrega à nossa grande família do Salam Aleikum é um ganho imensurável assim, para o nosso projeto. A gente que começou com pretensões pequenas, a gente só queria ajudar a desmistificar algumas coisas do Islã e hoje a gente consegue dialogar com as principais lideranças do ativismo da Palestina, do Brasil e do mundo. A gente está conseguindo falar com ativistas dos direitos humanos de todos os lugares do planeta e o Salam Aleikum Podcast está só no início. A gente tem muita coisa para entregar ainda. Então, por isso é importante os apoios de vocês nas redes sociais, das formas diversas aí, como eu já exemplifiquei durante a gravação desse programa. Farid, eu quero te agradecer também pela presença, Obrigado, pelas eu suas agradeço. fundamentais contribuições para a gravação desse episódio. Alhamdulillah, obrigado, irmão. Que Muito agradeço. obrigado. Agradecer novamente a nossa audiência. Mas Esse antes,
Mas antes, mas peraí, antes. como que as pessoas acham aí as redes da Hayat? Nem parece Queria que que você tá desse 10 anos suas... apresentando isso aqui, cara. Queria que você desse suas considerações finais também, falasse suas Perfeito. redes, projetos que talvez estejam em andamento, futuros. Eu tinha Obrigado, esquecido Rabi. também, eu tinha esquecido também. As minhas redes sociais, tanto o Instagram e o TikTok, é Hayat Omar. Então, meu nome, meu sobrenome. Foi muito fácil quando eu criei o Instagram, porque não tinha mais ninguém com esse nome, né? Então, foi fácil assim. Tô trabalhando também... ano passado eu consegui fazer a campanha humanitária para Gaza, a gente arrecadou 150 mil reais. A gente conseguiu mandar kits de higiene, de alimentação, cobertores, então foi muito bom. Também fizemos uma campanha esse ano para as enchentes no Rio Grande do Sul, porque eu sou de Pelotas, no Sul, né? Então a gente arrecadou também cerca de 75 mil. E novamente, esse trabalho, assim, eu trabalho bastante com essas ONGs, trabalho humanitário é uma coisa bem importante para mim. Então, esses são os meus projetos, mas, assim, em geral, que nem junto com o Sharif, a gente trabalhou no livro Gaza no Coração, participei da conferência, agora a gente está aqui para um congresso, então estou bem ativa nessas causas, assim, humanitárias, a questão palestina, e qualquer coisa que tiver ao meu alcance para ajudar, assim, seja quem for, eu estou sempre à disposição. Deus te abençoe aí, a gente Obrigada. deseja muito sucesso para você, cada Obrigada. vez mais. Realmente, que Deus abençoe e ilumine você aí, porque precisamos de mais. Obrigada. Precisamos de mais pessoas como você aí na Muito comunidade. obrigada. Obrigado mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Uma vez mais, obrigado por ter, de forma tão gentil, aceitado o nosso convite. Temos um episódio em mãos excelente. Alhamdulillah. Graças a você, graças a Obrigada. Deus. Muito obrigado. Obrigada. Pode? Opa! Yala Habib, obrigado você que ficou com a gente até aqui. Salam aleikum, não promete, salam aleikum entrega. Yala Habib, valeu! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم